Muito bem, começando mais um Patercast. Aqui é Antônio Garcia. Abraham Wang. Vamos hoje gravar Paternidade na Arte. A gente vai falar sobre um filme chamado Peixe Grande com Ewan McGregor. Tem o Danny DeVito no filme. Deixa eu contar aqui um pequeno resumo do filme. É a história de quem é o personagem principal é o Ewan McGregor. O Edward Bloom. Isso, o Edward Bloom é o pai e tem o filho que eu acho que é o William Bloom. Isso. O personagem principal, na verdade, é aqueles filmes que vai trazendo presente, passado, E o Edward Bloom é um rapaz que vai tendo histórias incríveis Fantásticas. Fantásticas. Ao longo do filme, você vai vendo aquilo e fala, mano, o que está acontecendo? E o filho começa a achar que ele é mentiroso. O filho sempre achou que ele é mentiroso. O que acontece? É um pai que está sempre no centro das atenções. Então, aparece, desde o começo do filme, o filho meio assim, caraca, não aguento mais essa mesma história. Caraca, de novo meu pai contando. Caraca, eu gostaria. No próprio casamento do filho, o pai meio que chama atenção para ele. Mas não dá para saber se é naquele momento, o casamento inteiro. O fato é que o filho está enfastiado já de o pai chamar tanta atenção e contar essas histórias fantasiosas. Até que ele descobre. Então, não fica tão claro quanto que o pai fantasia, mas com certeza vários personagens de fato existiam. A impressão que dá é que o pai tinha as histórias e fantasiava um pouco as histórias. Que eram histórias que ele viveu. Ele narrava a própria vida. Ele narrava a própria vida para o filho sempre. Só que era um cara super criativo, então ele sempre contava floreando, contando alguma coisa fantástica. Mas ele contava as histórias com uma expressão de amor ao filho. Sim. Sim. Isso me lembra, por exemplo, do meu pai, que contava, ele não floreava as histórias, meu pai, mas ele sempre contava as histórias dele. E tem um ponto... Mas de forma narcisista ou de boa? Contava. Tá. O bom, pro ruim, tanto faz. Ele contava. Mas era bacana. Então, se você conversar com meus irmãos, eles vão saber. Meu, a história é essa, aquela, que aconteceu tal coisa. Eles lembram, porque meu pai gostava de contar. Nesse ponto, é uma coisa que eu recomendo para os pais. Conte as suas histórias. Muito bom. Porque isso tem que pensar na sua vida, pai, como um quebra-cabeça. O filho, ele está olhando só um pequeno pedaço, que é o que ele teve acesso. As histórias que você conta vão aumentar esse quebra-cabeça para o teu filho ter uma ideia de quem você é, da sua infância, da sua juventude, do seu casamento. Então, contar a história para filho é uma coisa muito legal. Por outro lado, você tem que saber a hora de ficar quieto. Por quê? Igual a gente estava falando no episódio sobre adolescência dos filhos, é importante você deixar um espaço para o seu filho brilhar. Por quê? É natural que você, mais velho e mais maduro, que você tenha mais repertório, que você consiga chamar mais atenção. Então é importante trazer o filho para o centro do palco, como se fosse. Conta você, como foi, não você ficar sempre no centro das atenções. Faz sentido? Faz. Eu conto algumas histórias, mas acho que as mais interessantes é a minha esposa que conta. As histórias, parece que as histórias dela estão conectando mais com esse momento de vida dos meus filhos. Será? Por quê? Não sei. Aí ela fala dos medos que ela tinha, das vergonhas. E aí os meus filhos, eles ficam escutando e eles se conectam com aquilo e parece que até dá uma aliviada no medo, na tensão que eles estão vivendo hoje. Que legal. É bem legal que eu gosto que eu fico lá também escutando. Eu também me conecto e também acho que aumenta um pouquinho a cor do que eu conheço da história dela. Cara, sabe o que eu já senti? Que às vezes a nossa insegurança de homem quer se colocar no centro das atenções. Só que, cara, você não precisa, dentro da sua casa, você não precisa forçar a relevância, você já é muito relevante, você é o pai, você é super importante. Abrir o espaço para que as coisas aconteçam e você cuidar só da estrutura, sabe assim, ir para o backstage, é super importante. Agora, você não está repetindo o padrão dos pais coreanos que não contam as coisas, né? Não. Eu acho que isso não é um padrão de pai coreano. Eu acredito que tem a ver com um pós-guerra, tem a ver com uma geração de imigrantes que foi uma ruptura muito forte. Um contexto, desculpa, porque eu falei esse negócio do pai coreano, está relacionado com o que você me contou uma vez. Sim. Que essa geração que veio para o Brasil não contava das suas dificuldades que tinham passado porque não queriam o quê? Eu entendia com um mix de vergonha, algo que não merece ser continuado, ser falado, um pouco de dor. Quando, na verdade, é bonito, deveria ser contado. Sim, por exemplo, um fato curioso que eu descobri com o meu sogro.
O meu sogro me contou uma história da família da minha mãe. Sério? Quando eles imigraram, eles vieram para a América do Sul, eles não vieram direto para o Brasil. Eles tiveram uma passagem no Paraguai, que existia uma facilidade com documentação. E ele me contou o dia em que a família dele e a família da minha mãe tiveram que atravessar a fronteira. Sério? Minha mãe nunca me contou isso. Minha avó também não. Ninguém me contou. E ele contou alguns detalhes que para mim foram emocionantes. É mesmo? Porque é uma época de muita incerteza. Ninguém falava português naquela época. Eu não consigo Ninguém imaginar. tinha dinheiro no bolso. Não consigo imaginar. É muito louco o que eles faziam. Louco, é. E eu fiquei sabendo pelo meu sogro. Meu sogro, ele é mais jovem, mais novo que minha mãe, fala bem português, então a gente tem um canal aí mais fácil também. Então, no filme, você não acha que o pai, o Edward, ele conta essas histórias de maneira fantasiosa, fantástica, para trazer uma verdade, para trazer de maneira lúdica algum ensinamento para o filho? Eu acho que sim, por um lado, mas também ele é um cara ultra criativo e que talvez tenha tido uma vida não tão... Interessante. E aí então ele... Exagerou um pouco. Floreava. Floreou. Pra ficar mais interessante, sabe? Eu não acho ruim, cara, porque o filho, ele perde Porque é aí que tá o lance do pai ficar no centro das atenções, entendeu? Ele exagerou. E aí ele deixou o filho escanteado e aí o filho sentiu. Então, sim, é bom você contar, sim, tudo bem florear um pouco, mas você tem que entender o limite de dar espaço para o teu filho, sabe? No final, o filho, ele amadurece, ele vê como as coisas funcionaram e ele consegue fazer o que o pai fazia. Então, uma das últimas cenas, o filho faz o que o pai fazia. Ele fantasia um pouco e ele cria uma história. O filme termina dessa forma. É um filme do Tim Burton, então não é um filme meio caleidoscópico, assim. Mas dá a entender que o filho chega num lugar mais interessante. Olha o que me lembrou agora. O Picasso, quando ele estava no auge da maturidade dele, ele fazia as obras que a gente conhece. E só que quando ele era mais novo, ele fazia... os quadros eram quadros mais acadêmicos. Os desenhos eram todos bonitinhos, que faziam todo sentido. E ele falava, cara, para que eu consiga pintar dessa forma como eu pinto, que para vocês parece uma pintura de criança, antes eu precisei ter a excelência total na pintura para que eu conseguisse deixar fluir a criatividade. Eu acho que a mensagem do Tim Burton é: você é criança e aí você tem uma ilusão de maturidade, de que você é sério, que você é tão racional, para que você chegue no estado da graça em que você consegue criar histórias. E eu não estou aqui defendendo que o cara estava fazendo a coisa certa com o filho no filme, mas até você trouxe um pouco da arte, é aquela ideia de que a arte é uma mentira para contar uma verdade. Exato. Então, era mais nessa linha. Tá? Não estamos incentivando os pais a florearem, a contarem as coisas. Esse formato de você contar a história. É que assim, a gente vai para um lugar um pouco mais profundo, que é uma ilusão você achar que a vida é toda preto e branco, sabe? Causa e consequência, tal. Não, a vida tem nuances, tem cores, e você tem que saber navegar nisso. Mas para que você consiga navegar nisso, você tem que ter primeiro, antes, ter aprendido que a vida é cinza. E aquele lance de que disciplina liberta. Controlar os seus desejos é liberdade. Eu acho que às vezes as pessoas acham que a liberdade é você não ter limite. Eu falo, não. Liberdade é você saber quais são os seus limites, agir dentro dos seus limites para que seja sustentável. Sim, e na arte é você conhecer tão bem as regras que quando você sai dela, você sai com total consciência. Exato. E isso é bonito, isso é belo. É isso. Acho que essa é a mensagem do filme, que é o rapaz, ele só amadurece quando ele consegue fantasiar. Bom, uma outra mensagem que eu diria assim que o filme traz para nós aqui falando de paternidade, porque esse filho só foi entender o pai, e a história de muitos filhos depois que ele morre. Entendi agora que meu pai que tinha uma boa intenção. Agora entendi o coração do meu pai. Mas se você consegue ter isso em vida, que privilégio. Verdade. E no filme também mostra a esposa do Edward Bloom é a Jessica Lange, a atriz. No filme chama Sandra. Até o final, eles são super conectados e apaixonados. Ela é apaixonada pelo cara. A mãe não vai para um lugar do tipo, você tem razão, filho, ele é assim mesmo. Não, ela gosta do cara, gosta do jeito dele. Porque é o ponto forte dele, sabe? A criatividade, a energia de vida dele, a alegria, sabe? Eu achei bonito isso no filme. Tem inclusive uma cena bonita que ele tá na banheira de roupa. Tem zero sexualidade no filme, assim. E ela deita no peito dele.
E assim, é o lugar seguro dela. Então, ele não era um cara que viajava e não tinha responsabilidade, sabe? Eu me lembrei de uma outra coisa também, que o Olavo de Carvalho falava que o ponto alto de um autor é escrever um romance e poesia. Então, assim, escrever livro técnico não é difícil. Difícil é você conseguir criar uma história, criar um romance, e até o ponto de você conseguir escrever uma poesia que de fato toque o coração. Então, eu tenho muito essa sensação, assim, apesar de eu ser muito racional, eu tenho muito essa sensação que no fim do arco-íris não está uma coisa objetiva. No fim do arco-íris está amor, está um sentimento, mais emoção, sabe? Menos objetividade, menos razão. É a máxima da elegância, do que é chique. Você consegue expressar o máximo da essência com menos esforço. Esse é um bom filme para as pessoas assistirem, para ter um pouco mais de sensibilidade, porque não é um filme que entrega... Você acaba o filme em dúvida sobre o que é de verdade, mas está tudo bem. O filme não está para entregar a narrativa, mas o sentimento, sabe, de ser necessário ser um pouco mais poético, um pouco mais romântico. Me tocou a forma como ele age, sabe? E como a moça, que é a Sandra, como ela é tocada pelo romantismo do cara. Do Edward Bloom. Muito bom. É um filme muito bonito, muito bonito. E é um filme alegre e colorido. Para o padrão do Tim Burton, que faz sempre tudo muito escuro. Para a estética do Tim Burton. Para a estética cinza dele, é um filme que ele devia estar alegre, ele devia estar medicado. Muito bom. Deixar uma última reflexão para os filhos. Sejam menos exigentes com seus pais. Tentem entender um pouco mais o coração do pai, porque o pai um dia passou por dificuldades, o pai um dia passou por desafios. Você, como filho, ainda mais se você já está adulto, olhe o seu pai com um pouco mais de condescendência. Tenha um pouco mais de compaixão da história do seu pai, porque, cara, ele foi jovem, ele teve as suas inseguranças, os seus medos, ele superou muita coisa para chegar onde chegou. Então, é legal o filho, quando chega no ponto de ter um olhar de adulto e de compaixão para um outro adulto, que é o pai dele, né? Bom, essa é a nossa recomendação de filme. Sim. Big Fish, assista. Esse foi o nosso episódio de Paternidade na Arte. Espero que você goste, compartilhe e nos vemos na próxima.